Agora é o seguinte, depois do intervalo, você vai ficar com as notícias da sua região, os telejornais locais. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia apresenta Show do Intervalo. Olá, boa noite para você. Hoje foi um dia de muito transtorno para quem depende do transporte público em Campinas e também outras cidades aqui da região. Isso por causa de uma paralisação em protesto contra a morte do presidente do Sindicato dos Rodoviários. Eduardo Rodrigues já está aqui para atualizar a situação ao vivo para a gente. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcela, para você. Boa noite a todos que estão acompanhando. O serviço voltou ao normal naqueles municípios em que a paralisação aconteceu. É o caso de Campinas, Valinhos, Paulínia e Indaiatuba. A situação também é a mesma naqueles municípios em que o transporte intermunicipal também foi paralisado. Campinas, Valinhos e Vinhedo. A EMTU disse que a situação foi normalizada a partir das 4 horas da tarde. Milhares de passageiros, claro, foram prejudicados, principalmente durante a manhã. Vamos ver. Em Campinas, das 200 linhas que circulam na cidade, 110 ficaram completamente paradas. De acordo com a INDEC, 76 mil pessoas foram afetadas durante a manhã. Tá complicado porque eu ganho por dia, eu perdi meu dia. A operação começou a se normalizar em Campinas a partir da 1h30 da tarde. Em avenidas como a Francisco Glicério e nos corredores da Senador Saraiva e João Jorge, os passageiros embarcaram normalmente. No terminal Ouro Verde, que ficou fechado a manhã toda, a frota voltou a operar aos poucos, a partir das 2 da tarde. Eu dependo dele, né? Para trabalho. Que eles voltem todos, né? A paralisação voltou, na verdade, começou a voltar ao normal o serviço de transporte logo após o enterro de Nilton Aparecido de Maria, que foi no começo da tarde. Nilton era presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e região. O enterro dele foi às 1h20 da tarde no cemitério dos Amarais. Os trabalhadores do transporte público chegaram a formar uma fila, aplaudiram Nilton e também alguns pediram justiça. A gente lembra aqui que ele foi assassinado ontem com um tiro a queima-roupa na nuca quando saía de casa para levar a mulher para trabalhar. O casal foi abordado por um homem que estava num carro vermelho. O Nilton foi eleito presidente do sindicato em agosto de 2021 e vinha recebendo ameaças de morte, segundo a família contou à imprensa. A polícia falou pela primeira vez a respeito desse caso, disse que já foram ouvidas 6 pessoas, entre parentes e representantes do sindicato. Um carro vermelho que foi visto nas imagens aí, a polícia disse que encontrou um carro vermelho hoje à tarde, carbonizado, que pode ser o mesmo. Vamos ouvir. É uma investigação complexa, demanda tempo. A polícia trabalha primeiro com a hipótese de execução e depois não descartamos a hipótese de um latrocínio, muito embora nada tenha sido subtraído. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, cumpriu a agenda hoje em Campinas. O ministro chegou pela manhã, visitou a Embrapa, a Prefeitura de Campinas, e conheceu o Pátio Ferroviário, um dos pontos que marcam a história do transporte na cidade. O ministro também conheceu os projetos do município contra enchentes e prometeu tentar recursos para ajudar na execução das obras. Oi, boa noite. Amanhã a frente fria chega e traz mais chuva. Desde cedo pode chover na região, mas é à tarde que as pancadas ficam intensas. A expectativa ainda é de chuva isolada por enquanto e esquenta. Em Indaiatuba, Cosmópolis, Vinhedo e em Piracicaba, as máximas alcançam os 28 e os 29 graus. Aos poucos, as instabilidades ganham força. Olha em Campinas, fim de semana bem chuvoso. Até amanhã. Boa noite para você, obrigada pela companhia. O Grupo Germânica sempre